patrimônio blindado, inatingível por processos, seguro contra decisões inescrupulosas, guardado às 7 chaves, protegido, resguardado, garantido, imune aos problemas do Brasil. Será que isso seria um sonho ou será que seria algo alcançável? Seria uma estratégia inatingível ou algo a se pensar? Será que a blindagem patrimonial é um mito ou uma realidade? Bem, é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. E se você não me conhece, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Nas quintas-feiras, nós temos esse quadro, Quinta Jurídica, no qual nós falamos de assuntos relacionados à proteção patrimonial, planejamento, sobre fazer uma otimização fiscal e sempre que possível, é claro, com um viés de internacionalização. Lembrando que isso aqui tem um enfoque jurídico, mas não é uma assessoria, é apenas para fins educacionais. Dito isso, é bem provável que você me pergunte, mas o que é blindagem patrimonial? Bom, e para fazer essa explicação eu quero fazer uma analogia com o que é proteção física da sua casa diante de um ladrão. Bem, quando você quer proteger um imóvel que você possui de um ladrão, o que você faz é colocar um muro para dividir o acesso da rua entre a rua e o imóvel, aí depois você coloca um arame farpado em cima desse muro, você coloca uma cerca elétrica, um cachorro no jardim, um cadeado na porta, uma chave tetra, uma grade, um cadeado na grade, uma grade na janela, um portão reforçado, você faz tudo isso e perceba que não é só o cadeado, mas é o conjunto de elementos. Quanto mais elementos você colocar, menor é a probabilidade de um ladrão se interessar por invadir esse seu imóvel. O ladrão, ele sempre vai preferir entrar na casa que está mais fácil para ele. Ele vai ver lá a sua rua como um todo e vai ver que a sua casa é uma fortaleza e ele vai querer entrar na do vizinho, muito provavelmente, que vai estar menos protegida do que a sua. Geralmente, o ladrão, ele procura não aquele imóvel que ele acredita que tem mais bens de valor dentro, mas sim aquele que tem bens, provavelmente, mas que também está mais fácil de chegar lá para passar a mão nesses bens. Ele vai atrás daquilo que é mais alcançável para ele, ainda que não necessariamente o imóvel do vizinho, menos protegido, realmente tenha mais patrimônio. O Estado, por sua vez, não é muito diferente disso não. É claro, analogamente aqui, não que o Estado seja um ladrão, não me entenda mal, mas pegando a analogia do ladrão e comparando com o Estado, geralmente o Estado, a Receita Federal, as autoridades, elas vão preferir perseguir e fiscalizar, não necessariamente aquele que tem um maior patrimônio, mas sim aquele que não protegeu esse patrimônio e cometeu alguma infração. Às vezes o sujeito ele comete diversas infrações fiscais, é um sonegador contumaz, mas ele não tem muito patrimônio. Ou o outro lá que só fez um pequeno deslize, mas tem um patrimônio fácil de ser alcançado e confiscado pela Receita. Bom, a gente já sabe qual dos dois perfis que a Receita Federal vai provavelmente envidar maiores esforços para conseguir ali fiscalizar e quem sabe penhorar os bens e tudo mais. Então, se você é uma pessoa que tem uma quantidade significativa de bens, você provavelmente chama mais a atenção da fiscalização. E, portanto, mesmo que você faça tudo certo, e não faça loucuras, a minha intenção é que você faça tudo certo, mas ainda assim é importante que você esteja com um patrimônio protegido, porque você é uma pessoa mais visada. E eu não estou falando que você vai cometer um pequeno deslize, mas no Brasil, a legislação tributária é um verdadeiro manicômio, e muitas vezes você acredita que está fazendo tudo fielmente dentro da legislação, mas aí a Receita Federal entende de forma diversa e aí vocês vão acabar discutindo isso daí anos na justiça e potencialmente isso daí pode
você até ganhar lá na frente, mostrar que tinha razão, mas durante todo esse período teve lá um imóvel que ficou sem poder fazer a venda porque tinha alguma restrição ou alguma coisa assim. Então, a blindagem patrimonial, ela serve como um escudo contra estados abusivos, contra cobranças irregulares, contra governos que se tornam mais autoritários e agressivos. E no Brasil, quais são as estratégias que as pessoas costumam tomar, portanto, para blindar patrimônio, para se proteger quando o Estado se torna mais autoritário, para se proteger caso amanhã ou depois o Brasil, sei lá, comece a espolhar os bens daqueles que têm mais patrimônio por aqui. Aumente a pressão sobre eles, na intenção de ou você paga ou você é expulso do país. Bom, não estou falando que isso vai acontecer ou que não, mas é melhor estar vários dias adiantado do que um único dia atrasado. É melhor você se proteger, é melhor você entender de uma vez por todas o que é blindagem patrimonial e saber como que você pode implementá-la na sua vida, nos seus bens. Pensando nisso, aqui vão, de uma vez, 10 estruturas que eu considero que são ou estão entre as mais populares de blindagem patrimonial no Brasil, que eu resolvi contar aqui hoje. Não que a ordem importe, mas é para você entender um pouco mais o que é blindagem patrimonial. Ou melhor, blindagem não, proteção patrimonial, porque não existe uma blindagem absoluta. Mas vamos tratar aqui ambos como sinônimos, só para você pegar a lógica. Conheça essas 10 que eu vou te falar e veja quais que eventualmente podem se aplicar para o seu caso. E a primeira delas é a doação com usufruto, que é uma transferência de bens aos teus herdeiros, garantindo o usufruto vitalício para eles. Isso significa que os bens já foram passados para os teus herdeiros, mas você ainda tem o direito de usar, gozar, dispor, fruir sobre esses bens enquanto você estiver vivo, porque é vitalício. E como os bens já não pertencem mais a você, e sim aos seus herdeiros, isso eventualmente pode te proteger contra estados abusivos, contra eventuais credores que venham executar uma dívida e, afinal, esse patrimônio ele não mais é seu, e sim dos teus filhos. E, em alguns casos, isso pode, inclusive, evitar que você tenha de pagar uma alta tributação ou todos os custos envolvidos em um processo de inventário. Aliás, se você fizer a doação em vida de todos os teus ativos, você nem precisaria fazer o inventário desses ativos. Faria apenas uma formalidade ali para falar que o falecido não deixou bens. E aí, você consegue realmente um bom grau de proteção patrimonial. Os ativos não estão mais no seu nome, não é verdade? Doação com reserva de usufruto, portanto, é uma das estratégias mais utilizadas entre os brasileiros. E aí a segunda estratégia é um testamento, que até é mais para planejamento sucessório aqui do que para proteção patrimonial propriamente dita, mas com um testamento você consegue também proteger parte do seu patrimônio na medida em que você reduz conflitos familiares e garante ali que você tenha uma divisão daquilo que você possui conforme os teus ensejos. E aí, em terceiro lugar, depois do testamento, a gente fala do regime de casamentos. E escolher o regime de separação de bens, aqui, olha, é onde mais vai te proteger o seu patrimônio como um todo. Não apenas em casos de divórcio, como também, inclusive, para proteger o seu cônjuge contra eventuais terceiros, dívidas que você venha a ter. Por exemplo, vamos supor que você é um empresário que corre vários riscos fiscais, para não falar que você é outra coisa. E de outro lado, você é casado com uma pessoa que faz tudo certinho e morre de receio de ter o patrimônio atingido por causa das loucuras que você eventualmente, na qualidade de empresário, acaba assumindo, acaba fazendo. Olha, se vocês casarem com regime de separação de bens e algo amanhã ou depois ir para a sua pessoa física, é bem improvável que isso atinja os bens do cônjuge, da sua esposa.
porque há a separação. Só atingiria se ele fosse responsabilizado por alguma outra maneira, sei lá, um avalista, um corresponsável por uma dívida, alguma coisa nesse sentido. Então, separação total de bens não é para proteger apenas no caso de divórcio, mas também é uma estratégia de proteção contra terceiros, por exemplo. E aí a quarta maneira de você proteger os seus bens, de fazer essa blindagem patrimonial, é através das holdings familiares, que são instituições, que são entidades criadas ali, empresas, mas com a finalidade específica de ser a administradora dos bens próprios que você possui, garantindo que haja uma separação patrimonial. O que é seu, o que é da empresa, é da empresa. Ou melhor, garantindo de forma absoluta, não, mas caminhando para isso. Teoricamente, você tem, na maior parte dos casos, essa separação. E aí você consegue fazer uma administração dos seus bens de forma mais profissional, além do que essa empresa também facilita para que você dê uma destinação futura para esses bens. Facilita, por exemplo, para que você faça um planejamento de sucessão. E é por isso que essa é a quarta forma que eu trouxe aqui entre as 10 utilizadas por brasileiros para proteção patrimonial. A quinta, por sua vez, é ter um seguro de vida resgatável, que é uma forma eficiente de alocar o seu patrimônio e se proteger também de penhoras, de aumentos, de tributações, de perseguições, vamos colocar assim, sejam elas perseguições legítimas ou não. E, geralmente, quando nós temos estados mais autoritários, essas perseguições não são legítimas. Não que o Brasil seja autoritário, não me entenda mal, você aí que decide o que pode ser dito na internet ou não. Em sexto lugar, nós temos a estratégia de proteção que é utilizada pelas pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro investido no Brasil, ali na B3. Sei lá, você tem uns 10, uns 15 milhões de reais em renda variável, por exemplo. A estratégia que eu me refiro é a dos fundos exclusivos de investimento, que basicamente é um modelo que você faz para que você coloque esses ativos que você possui investidos na bolsa de valores dentro desse fundo fechado, garantindo uma proteção contra eventuais restrições que a sua pessoa física venha a sofrer, perseguições tributárias, por exemplo, ou ainda jurídicas de outra maneira. É o caso que você consegue também uma certa eficiência tributária e sucessória, apesar de que, mais recentemente, com o novo imposto dos fundos e tudo mais, a eficiência tributária ela é um tanto quanto questionável. Além do que, poxa, com perdão aqueles que venham a discordar, mas eu particularmente, se eu tivesse esses valores na B3, eu pensaria 2 vezes, eu pensaria 10 vezes se montar um fundo realmente é a melhor ideia ou se, eventualmente, internacionalizar e ter esses valores lá na Bolsa de Nova York não seria um tanto quanto mais interessante. Quem sabe dentro de uma empresa offshore, por exemplo. Aliás, quem me conhece já sabe qual que seria a minha resposta para essa dúvida. Eu não pensaria 2 vezes. E aí, em sétimo lugar, nós temos como estratégia de proteção patrimonial as PGBLs e as VGBLs, que são contratos de previdência privada, de aplicações financeiras aí, que além de servirem para não entrar ali em processos morosos de inventário, você conseguir fazer uma sucessão de forma muito mais eficiente e célere, dentre algumas circunstâncias, PGBL, VGBL também não vão ser passíveis de penhora. Assim, eu digo que é dentre algumas circunstâncias porque antes a gente dizia que era impenhorável, mas depois do Código de Processo Civil de 2015, mudou-se a forma como interpreta isso, e se você investe em previdência, mas isso não é uma verba para subsistência, é uma questão de verba de natureza alimentar, por exemplo, e sim uma especulação no mercado, se o juiz entender isso, aí eventualmente ele pode acabar penhorando esses valores que você possui em previdência também. Então tome muito cuidado com isso, tem muita informação desatualizada na internet. Aí a oitava estratégia, não que a ordem importe, para blindagem patrimonial que os brasileiros utilizam é colocar
cláusulas restritivas em contratos de doações, que normalmente quando você vai passar ali, por exemplo, uma holding para os seus herdeiros, ou mesmo algum bem. E essas cláusulas são para proteger, aqui, muitas vezes, até mesmo desse seu herdeiro. Aí é uma cláusula de inalienabilidade, de incomunicabilidade e de impenhorabilidade na transmissão desses bens. Em nono lugar, e talvez uma das minhas estratégias preferidas para a proteção patrimonial no que tange o patrimônio que está dentro do Brasil, é você abrir uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, caso você decida entrar em alguma empreitada, algum empreendimento no Brasil. As SPS, para quem não sabe, elas são uma maneira de você se envolver em uma construção civil, alguma coisa assim, ou mesmo a fabricação de algum bem de temporada, na qual você pode entrar com dinheiro patrocinando um engenheiro, um fabricante, e aí você é um investidor, só que você é um investidor oculto, assim chamado, porque você não aparece como um sócio ostensivo ali que realmente é quem está executando toda a operação, assumindo toda a responsabilidade. Isso é uma maneira interessante de você entrar nesses empreendimentos, nesses investimentos dentro do Brasil, porque você se protege o seu patrimônio caso esse empreendimento dê errado. Você protege a pessoa física, dos sócios investidores, contra eventuais riscos operacionais. A gente aqui vai ter um sócio que dá a cara a tapa, que responde todos os contratos no nome dele e por trás um sócio investidor que está relativamente protegido. Na minha opinião, essa é a maneira mais estratégica de você investir, empreender em determinados setores do Brasil. E aí, em 10º lugar, nós temos a proteção de ativos por propriedade intelectual, que é você fazer lá o registro da sua marca, da sua patente, direitos autorais nos gerais, por exemplo. E isso te protege caso alguém tente roubar a sua marca. Protege a sua empresa. Dificulta que alguém diga que, na verdade, foi fulano que criou aquilo lá e agora ele tem o direito de receber royalties e que você estava usando indevidamente a marca dele. Eu vi isso acontecer com um escritório de contabilidade lá dos Estados Unidos que utilizava a mesma marca de uma corretora de investimentos brasileira muito famosa e aí ela processou eles lá por causa da sigla, que era a mesma, uma que começa com X. E eu acredito até então que eles perderam esse processo lá porque eles trocaram de nome. Agora, o fato é, a gente tem aqui 10 estratégias de proteção patrimonial, blindagem, poderia-se dizer, embora não haja blindagem absoluta, que nós vemos sendo implementada comumente no Brasil. E geralmente o pessoal implementa várias dessas estratégias ao mesmo tempo. Como eu falei, é igual querer proteger a sua casa de um ladrão. Não é só um muro ali que protege. É o conjunto do muro, com o cachorro, com a cerca elétrica, com a arma que você tem guardada na sua casa. Olha, isso aí é o que protege. É bonito? Não, é feio pra caramba ter uma casa lá com arame farpado e grade. E aí traz a dúvida se não é você quem tá nessa prisão. Mas, em termos de proteção, funciona. Do mesmo modo, as estratégias jurídicas. É bonito pensar nisso? Olha, talvez não, mas funciona. Proteção, blindagem, aqui, no sentido jurídico, é muito semelhante ao sentido físico. A ideia é a mesma. É proteger os seus ativos daquilo que você acha que é indevido de atingi-los. E essas estratégias, elas são até um tanto quanto suficientes para que você consiga ter um pouquinho mais de proteção, um direcionamento sobre os seus bens, para que você consiga evitar que eles venham a ser expoliados de forma indevida por algum credor que fez alguma atrocidade, um processo mal conduzido, uma aventura judicial. Mas sabe de uma coisa? Não existe nenhum castelo na história que nunca tenha sido invadido. Em tempos de crise, a invasão é ainda mais certa. Em tempos de crise, a guerra é mais certa. Napoleão Bonaparte dizia que a guerra é a continuação da política por outros meios. E no mundo tributário, a lógica é bastante parecida. A disputa entre o Estado e o patrimônio privado é algo que nunca para. E em tempos de crise fiscal, assim como na guerra,
o Estado ele vai estender a política por outros meios. Ele vai aumentar aí, em uma crise fiscal, as medidas que muitas vezes as pessoas vão julgar verdadeiras atrocidades na intenção aí de aumentar a arrecadação. Na crise das contas públicas, o Estado ele é bem ligeiro para avançar sobre o patrimônio privado. Assim como Napoleão Bonaparte queria avançar sobre os outros estados, no caso dele, nós, no Brasil, por exemplo, é inegável que talvez numa crise de contas públicas o Estado venha avançar sobre aquilo que você possui. E quando eu falo que a gente está numa crise fiscal, é porque a gente está num momento no qual o Brasil tem gastado muito mais do que tem conseguido arrecadar. E como falar em corte de gastos é um verdadeiro tabu para esse governo atual, olha, não resta outra alternativa. Nossos governantes, para manter toda essa gastança, estão sedentos por arrecadar um pouquinho mais. Aí você me fala, Guilherme, isso é mentira, você é um bolsonarista, você é um burguês safado. Olha, não, calma lá. Primeiro, eu jamais falei minha posição política aqui. E eu tô muito mais para o lado liberal do que para o lado conservador. Segundo, isso não é mentira. O Brasil, ele tem tributado bastante. Se você veio de Marte e não percebeu o impacto diretamente no seu bolso, em decorrência dessa, não só tributação, mas também inflação monetária, que é uma outra maneira do Estado se financiar, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre a tributação especificamente, que é mais fácil de mensurar. E aí eu trouxe uma lista aqui. Em 2023, a gente teve a reoneração dos combustíveis, do PIS, do COFINS, sobre a gasolina, que foi 47 centavos por litro. A gente teve também o ICMS nos combustíveis e no gás de cozinha, que foi numa alíquota média de 12,5%. A gente teve a tributação sobre compras internacionais, ICMS de 17% para compras até $50 e imposto de importação de 60% para valores superiores do que isso. Aí ainda em 2023 a gente viu também o aumento da arrecadação do imposto de renda da pessoa física, batendo recordes no impostômetro, né? Então, eu digo, não foi na alíquota que aumentou o imposto de renda, mas sim na quantidade de dinheiro que eles conseguiram arrecadar, que foi 6% a mais do que no ano anterior, refletindo, portanto, esse aumento do Estado sobre o patrimônio privado. A gente chegou em 2024, depois disso, e o cenário não foi muito diferente, não. De um lado, novos aumentos tributários foram implementados, e de outro lado, o governo continuou batendo recorde atrás de recorde na arrecadação e ainda assim entregando déficit fiscal, porque gasta mais do que arrecada. Mas aí os novos aumentos que nós ganhamos de presente em 2024 foram, novamente, o ICMS sobre os combustíveis, agora de R$ 1,37 por gasolina, por litro, né, na gasolina, e no diesel 94 centavos por litro. Aí nós tivemos a reoneração do diesel, PIS e COFINS adicionado, 35 centavos por litro. Tivemos um aumento na tributação de produtos de luxo, ali um imposto seletivo variável. Tivemos a arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre o trabalho, crescendo em 12,58%. Tivemos a contribuição previdenciária, aumentando 6,92%, a arrecadação do COFINS, PINS, PASEP subindo 18,6%, impactando no consumo de bens e serviços, e ainda a majoração do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, em vários itens fabricados em terras brasilienses. Brasil! Mostra a sua cara. Enfim, no geral, a arrecadação subiu, o imposto sufocou, a arrecadação chegou a atingir uma alta de aproximadamente 4,5% em 2024. Mais carga tributária pressionando os brasileiros. Isso que eu nem falei do avanço da reforma tributária, que supostamente vem para simplificar o sistema e que não vai impactar em aumento de carga tributária. Vem só para simplificar. Mas, será mesmo, pessoal? Eu sou bem cético. Assim, o Brasil não perde uma chance de aumentar tributação. Então,
acho pouco provável que a reforma tributária realmente venha só para simplificar. Ainda mais nesse cenário de crise de contas públicas. Acho que a reforma tributária vem para arrebentar o bolso dos brasileiros, para fechar aquelas brechas que ainda existem para que nós consigamos uma otimização tributária, seja uma otimização legal, como a elisão fiscal, ou, não vou negar, a ilegal mesmo que muitas pessoas fazem, a evasão fiscal, a sonegação. O brasileiro sonega. Isso é fato. Olha só, o pessoal ficou tão revoltado com aquela polêmica de que ia ter fiscalização no Pix. Por quê? Porque daí vão perceber que eles não estão pagando imposto. Lógico que é por causa disso. E o Estado vai sim aumentar a fiscalização. Não conseguiu lá botar o Pix para dentro do e-financeira? Beleza? Mas é só uma questão de tempo para eles acharem uma outra maneira de aumentar a fiscalização sobre essas transações também. Agora, já está tudo digitalizado. É muito mais fácil. O aumento da fiscalização é provavelmente algo que nós ainda veremos nesse governo. Ainda mais se eles não tiverem o apoio do Congresso para conseguir passar reformas tributárias. Então, assim, o que eu estou querendo falar é que o Brasil tem fechado o cerco contra as estratégias legais ou ilegais que costumam ser usuais, tradicionais por brasileiros para proteção patrimonial, mas que provavelmente o jogo vai mudar, com aumento de fiscalização e com mudança de legislação. E quem não tiver entendido isso, apesar de tudo que eu mostrei nesse vídeo, olha, quem não entender, quem quiser negar a realidade, pode acabar pagando caro, pode acabar vendo o patrimônio evaporar diante de um cenário mais arisco, ou talvez, eventualmente, até uma pressão fiscal autoritária. Então, no Estado de Direito, no qual o império das leis cada vez mais tem sido desrespeitado quando é para proteger a sua propriedade privada, mas ai de você se deixar de fazer alguma arrecadação, teoricamente, né, pessoal? Olha, é importante que você se proteja. E sabe de uma coisa? Sabe qual que é a melhor maneira de você proteger esse patrimônio que você tem de uma situação arisca contra ele no Brasil? É através da internacionalização. Até comprei esse microfone para falar isso. Não vai ser com essas 10 medidas internas que o pessoal toma para fazer o planejamento e proteção patrimonial dentro do Brasil que você vai conseguir alcançar uma blindagem. E sim, jogando a maior parcela dos seus recursos para fora. Voltando ali na analogia com o ladrão que invade uma casa, certamente o ladrão vai ter uma dificuldade maior para entrar numa casa que está ali como uma verdadeira fortaleza na rua do que a casa que nem muro tem. Mas sabe onde que ele vai ter uma dificuldade maior, ainda maior do que a casa que é uma fortaleza? Caso ele tivesse que pegar um voo internacional para roubar essa casa. O ladrão geralmente ele vai roubar a casa da cidade que ele mora. Ele não vai até a casa no Texas. O ladrão ele realmente vai preferir roubar o gringo que está passeando lá no calçadão de Copacabana e deu mole lá com um colar de ouro, do que ir na casa do gringo lá no interior do Texas, que talvez ele durma de porta aberta. Então, analogamente com a estratégia de proteção patrimonial, é a mesma coisa. A partir do momento em que seu patrimônio está no exterior, fica muito mais difícil de ele sofrer quaisquer restrições, sejam elas legítimas ou mesmo ilegítimas, né? A ideia é se proteger daquilo que é ilegítimo. Por exemplo, vamos supor que você está sofrendo uma perseguição por causa de uma opinião política que você deu e agora o Poder Judiciário, que é, no caso ali, um ente, digamos, se tornou um ente acusador e julgador e persecutor, tudo ao mesmo tempo, passando por cima de alguma coisa que a legislação e a Constituição brasileira teoricamente deveria proteger. E aí eles falam para agora penhorar todos os seus bens. Olha, juridicamente, e é óbvio que você tem que seguir, regra, decisão judicial não se questiona se transitada em julgada, se cumpre, mas se o patrimônio está no exterior, vai ser muito mais difícil de eles conseguirem fazer valer essa decisão judicial. Se o patrimônio está dentro da fronteira do Brasil, poxa, é 2 cliques ali, já congela a conta bancária, já manda um ofício para o cartório, já consegue basicamente inviabilizar qualquer movimentação sobre esses bens. Mas se o patrimônio está lá fora e eles forem de fato tentar executar, o embaraço que o Brasil vai ter que fazer vai ser tamanho que muitas vezes nem vai valer a pena, ele vai desistir. Vai preferir ir na casa que o muro está mais baixo, vai preferir
pegar aquele patrimônio que está mais fácil de ser congelado, basta um clique, por exemplo. Porque se o patrimônio está lá fora, o que acontece é a carta rogatória. Então vamos fazer um exercício imaginético do Joãozinho lá, que disse que não vai cumprir uma ordem judicial. E ele está com um patrimônio 100% no exterior. Então, o Brasil vai ter que fazer o processo da carta rogatória. Vai precisar enviar para o Poder Executivo brasileiro para fazer essa carta, que vai ser enviada daí para o país no qual os ativos provavelmente estão. Vai precisar especificar qual que é o ato exatamente que quer fazer ser cumprido, com todos os documentos que justifiquem esse pedido. Isso tudo precisa ser feito com uma formalidade, não é só mandar um WhatsApp do juiz brasileiro para o juiz lá das Ilhas Cayman para que ele faça isso. Não, o juiz precisa direcionar isso daí para o STJ. O STJ vai homologar essa carta rogatória. Aí depois vai enviar para o Ministério das Relações Exteriores, para só depois mandar lá para o país estrangeiro. Aí quando essa carta chegar lá no país estrangeiro, eles vão avaliá-la em conformidade com a legislação local para determinar se eles vão ou não aceitar essa carta e, tendo aceitado, se eles vão ou não cumprir com o pedido solicitado. Porque jurisdição brasileira é limitada às fronteiras do Brasil. Então eles têm ainda essa prerrogativa nos outros países. Eles têm essa discricionariedade para decidir novamente. E muitos países, há de se reconhecer, eles têm acordos com o Brasil que facilitam esse reconhecimento e tudo mais, mas muitos não têm. Muitos países têm a resistência jurídica para fazer valer uma ordem judicial brasileira em suas terras. Muitos juízes de Neves, por exemplo, eles não vão aceitar a decisão de juiz brasileiro, não. Claro, você precisa cumprir com essa ordem, você precisa pagar e tudo mais. Não faça loucuras. Porém, é importante que você tenha esse conhecimento. E eu também não estou falando que nunca ele vai cumprir uma ordem judicial brasileira. Eu estou falando que é uma questão de probabilidade, é menos provável. E ainda que cumpra, isso aí vai levar muito mais tempo. Patrimônio com liquidez se mexe mais rápido do que morosidade judiciária. Então, eu não quero te incentivar a fazer loucuras. O que eu quero te dizer com tudo isso é que não é um PGBL, um VGBL que vai te trazer uma blindagem patrimonial, e sim a internacionalização. Essa provavelmente é uma das melhores estratégias que você pode ter para conseguir proteger os teus ativos. Não vai descumprir ordem judicial, meu amigo. Não faça loucuras, eu não estou incentivando isso. Estou falando como as coisas são para que você faça um exercício de reflexão. Falando de cenários imaginéticos. Falando em cenários no qual, sei lá, vamos supor que o Brasil volte a ser uma ditadura e está perseguindo as liberdades individuais. Você seja um povo perseguido. Supondo que você fosse um judeu na Segunda Guerra, supondo que você fosse um venezuelano ano passado. Enfim, alguma coisa nesse sentido. Bom, se o teu bem está guardado no Brasil e o Brasil não tiver mais Estado de Direito, hipoteticamente falando, é muito mais fácil de atingi-lo do que se o seu bem estiver no exterior. Aquele venezuelano que tinha lá uma dupla nacionalidade, mas estava com todos os bens dele na Venezuela, quando o presidente ditador deles chegou expropriando todo mundo, olha, ele poderia até ir embora, vai lá para a Itália, onde ele tem a segunda nacionalidade. Mas vai fazer o quê? Vai vender a arte dele lá na costa amalfitana? Porém, aquele que às vezes nem tinha o direito de morar em outro país, mas tinha todo o patrimônio fora, esse aí conseguiu se resguardar. Enfim, internacionalização é a verdadeira estratégia para proteção patrimonial. Se internacionalização blinda patrimônio é uma verdade ou é um mito, olha, eu diria que blindar é um mito, mas é uma das estratégias mais sofisticadas que nós temos no dia de hoje. Agora, a proteção patrimonial dentro do Brasil, tê-la como uma blindagem, aí sim, é um mito inquestionavelmente, e a efetividade dessas medidas eu acho bastante questionável. Por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.